Finalmente terminei de ler o sexto e último livro da série de Anne Shirley, ou Anne Blyth, como queira, que é da Lucy Maud Montgomery and Ingleside. Ingleside seria a casa onde Anne e Gilbert passaram a morar depois que saíram da Casa dos Sonhos e, se não me engano, em Glen St. Mary. E que, pelo que eu entendi, Glen St. Mary é uma localidade fictícia na ilha do Príncipe Edward, no Canadá. E essa seria a casa definitiva deles, no caso da Anne de Gilbert. Tanto que ela aparece nos dois livros seguintes. Esse seria o sexto e último livro da série da Anne. Aí depois, certamente por pressão dos leitores, dos fãs da série, a Lucy Montgomery escreveu mais dois livros. Só que dessa vez tornando Anne uma personagem secundária, que é o Vale do Arco-Íris, que é o lugar lá do Ingleside onde as crianças brincavam, no caso os 6 filhos da Anne brincavam nesse Vale do Arco-Íris, que onde tinha todos aquele mundo particular deles e tal. E ela escreveu também o que seria o último mesmo livro dessa série. Esse é o sexto e último livro da série, só que foram escritos mais dois, o Vale do Arco-Íris e o Rilla de Ingleside. Rilla, no caso, que é a filha mais nova da Anne do Gilbert. Inclusive, este livro tem um spoiler. No final desse livro há um spoiler a respeito do destino do Walter no livro Rilla de Ingleside, sobre o qual falarei mais tarde. E só sei que eu quero agradecer a Deus por ter chegado ao final dessa série de 6 vídeos a respeito dessa série literária. Primeiramente eu quero agradecer a Deus e em segundo lugar quero agradecer a... Deu branco agora. Em segundo lugar quero agradecer a Nicole Sierra. Eu deixarei na tela final deste vídeo o vídeo por meio do qual eu conheci essa série, porque eu não sabia que existia uma série. Eu sabia que existia uma série da Netflix chamada Anne with an E. Só que eu não sabia que essa série na Netflix era inspirada nessa série literária da Anne. Só que quem chegou até o final, como eu, esse último livro, esse com certeza é o melhor livro de todos os 6 livros, esse é o melhor de todos, porque o assunto principal dele é a família, casamento, no caso a família da Anne, os altos e baixos no casamento da Anne com o Gilbert. Graças a Deus tem um final feliz, e pelo menos esse livro tem um final feliz, né? Mas eu agradeço a Nicole Sierra porque foi por meio do vídeo dela que eu conheci essa série, porque a série da Netflix Anne with an E é praticamente uma distorção dessa série, que transformaram, quem produziu essa série da Netflix produziu com a intenção de lacrar, com a intenção de transformar a série num manifesto feminista, num material de propaganda de esquerda. Então, distorceram completamente, porque quem chegou até o final dessa série percebeu que a autora, claro, era uma vanguarda, era um avanço na época, certamente no Canadá havia poucas escritoras mulheres, assim como no resto do mundo. Então essa escritora aqui certamente teve uma posição um tanto ousada para a época de escrever. O livro dela fez sucesso, os livros dela fizeram sucesso e tal, mas com certeza, em hipótese alguma, foi a intenção da autora querer dar uma de militante feminista. Mas o que acontece é que infelizmente a Netflix acabou usando a série para lacrar, para favorecer as feministas, mas enfim. O que importa é que realmente essa série aqui vale a pena ser lida, do começo até o fim, pelo menos até o sexto livro, né? Agora, se você quiser ler o Vale do Arco-Íris, a Rilla de Ingleside, para ver o que acontece com os filhos da Anne do Gilbert, aí só que eu falarei um pouco. Se você quiser realmente saber o que acontece com o Walter, assista esse vídeo até o final. Se não quiser saber, para o vídeo por aqui. Mas enfim,
o que acontece é o seguinte. Anne e Gilbert tiveram 7 filhos no total. E vocês tiveram no livro anterior a este, Anne e a Casa dos Sonhos, eles tiveram a Joyce que foi a primeira filha deles, só que a Joyce morreu logo depois do parto. Aí depois da Joyce eles tiveram mais 6 filhos: o James Matthew, Walter, Nancy, ou Nan, sei lá, eu acho que é Nancy, mas enfim, tá como Nan aqui, mas acho que é Nancy. Diana e Bertha Marilla. O James Matthew, ele sonhava com o mar e tinha tudo para ser navegador, assim como o Capitão Jim, que deram o nome a ele. Walter, ele tinha imaginação fértil, assim como a mãe, e de acordo com o final deste livro aqui está o spoiler, o grande spoiler do livro Really Don't Go Sight. O Walter, ele morreria em combate na Batalha de Flers-Courcelette, na França, em setembro de 1916, na Primeira Guerra Mundial. Então ele sairia em combate lá na Primeira Guerra Mundial e acabaria sendo morto. E o final desse livro mostra que logo após a última conversa entre a Anne e o Gilbert, que a Anne tivera ciúmes do Gilbert, achando que ele estava apaixonado pela Charlotte, acho que é esse o nome dela. E aí no fim o Gilbert apareceu dançando com ela, falando que uma paciente dele tinha sido salva, estava para morrer, no fim não morreria mais. Aí depois dessa última conversa, né, em que eles trocaram presentes, por causa do aniversário do casamento deles, eles trocaram presentes. A Anne foi lá ver os filhos. Aí o Walter estava dormindo lá e a luz do luar fez com que aparecesse um sinal, a luz da lua refletido na janela fez com que aparecesse uma cruz na testa dele. E isso teria sido um presságio da morte do Walter na Primeira Guerra Mundial. Que eu creio que isso aparece no livro Really Don't Go Sight. E os outros filhos do casal, no caso, são o Nan, ou Nancy, eu acredito que seja Nancy mesmo, que eles tiveram 2 gêmeas, a Nan e a Diana. A Nancy era a gêmea morena que vivia no mundo de fantasia, criava um mundinho particular dela, mais ainda do que o Walter. E tem a Diana, que recebeu esse nome em homenagem à Diana, amiga de tantos anos da Anne. A Diana era gêmea ruiva que tinha dedo podre para as amizades, ou seja, não tinha sorte com amigos. O Shirley, apesar do nome feminino, era homem. Então, o Shirley. E, finalmente, Bertha Marilla, que é a protagonista do livro Really Don't Go Sight. E como os assuntos desse livro aqui falam sobre família, casamento, eu quero comentar algo a respeito do que a Bíblia diz a respeito de filhos, família, casamento. Na Bíblia nós encontramos o seguinte a respeito da educação dos filhos, porque a Anne, apesar da autora ter várias menções aqui de seres elementais, fadas, duendes e tudo mais, mas a Anne, com a ajuda da Susan, que era a empregada da família, cuidava muito bem dos filhos, criava os filhos com todo amor, com todo carinho, sabia educá-los, não os castigava assim como muitos pais ainda fazem hoje em dia, de bater nos filhos. Enfim, a Anne não tem esses costumes. Ela repreendia, claro, às vezes com certa dureza, mas não chegava a castigar os filhos quando faziam coisa errada. Mas ela educou, nesse livro aqui é um exemplo de como uma mãe deve educar seus filhos. Então é um exemplo positivo. E eram os filhos dela com o Gilbert, eles iam para a igreja, eles cultuavam a Deus. Aqui aparece, no caso, o James Matthew, o primeiro filho deles,
parece que no começo ele é um pouco rebelde, ele acaba tendo um ataque de rebeldia. No começo desse livro também acontece da Mary Maria, que era parente do Gilbert, ficar muito tempo lá na casa deles, acabar interferindo em tudo, metendo bedelho em tudo, até causando um certo desconforto entre o casal anfitrião. Mas eles acabaram superando isso e esse livro mostra as aventuras, altos e baixos de cada um dos 6 filhos do casal. Mas o que a Bíblia diz a respeito de como se deve criar os filhos? Falando primeiramente a respeito dos filhos. Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 a 9, encontramos o seguinte: e estas palavras aqui, Moisés falando a respeito da lei, que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Da mesma forma como a lei, nos tempos do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, deveria ser ensinada para os filhos, para as crianças, deveria ser valorizada pelos pais. Os filhos também devem ser educados pelos pais para que eles continuassem no caminho do Senhor, para que eles não se desviem do caminho do Senhor. E como está lá também no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, um texto muito conhecido: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Se não me engano, tudo que a criança aprende até os 5 anos fica pelo resto da vida. Então a criança absorve aquilo que aprende dos pais até os 5 anos e fica gravado pelo resto da vida. Então é muito importante de que os pais eduquem seus filhos da maneira correta, da maneira saudável. Então este livro, ao contrário da série da Netflix, ele ensina somente coisas boas, ele ensina somente, tirando aquelas partes de fadas, duendes e tudo mais, né, os seres elementais e tudo mais, as lendas no caso, mas esse livro ensina somente coisas boas para a educação de filhos, inclusive o casamento. Mas ainda falando a respeito dos filhos, a Bíblia diz o seguinte, lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Então, os pais que vivem brigando na frente dos filhos, que não dão devido testemunho, que fumam, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa errada na frente dos filhos, que assistem programas pervertidos, programas horríveis de televisão na frente dos filhos, que dão o celular para o filho como babá, porque eu, por exemplo, eu tive uma educação de uma certa forma que eu não aconselho para ninguém, que eu era colocado na frente da televisão, que a televisão era minha babá. Então não faça isso com seus filhos, não coloque seus filhos na frente da televisão sozinhos, assistindo tudo quanto é porcaria. Se eles tiverem que assistir algum programa, que assistam somente programas apropriados para a idade deles e que tenham conteúdo saudável, conteúdo edificante, conteúdo que não contraria a palavra de Deus. E de uma forma com relação à internet, monitore a internet dos seus filhos, monitore as redes sociais deles. Não permita que eles vejam nada na internet que possa comprometer a espiritualidade deles, a comunhão deles com Deus. Que principalmente conteúdo, vídeos do YouTube, em outras redes sociais também, que com conteúdos pervertidos, com conteúdos totalmente contrários aos preceitos cristãos, que a criança retém isso, absorve isso e ela passa a fazer igual. A criança imita muito. Existem fases na vida da criança, mas existem aquelas fases que a criança imita o que ela vê, imita o que ela ouve, e às vezes aprende a falar palavrão com alguém, com algum youtuber, com algum colega de escola, até mesmo com o professor, e acaba praticando isso. Então é preciso tomar muito cuidado, vigiar os filhos nessa questão e dar o devido testemunho em casa, ser realmente exemplo para os filhos dentro de casa, porque é exatamente dentro de casa, no lar, que nós tiramos nossa máscara, que nós mostramos quem realmente nós somos, e nossos filhos prestam atenção em tudo isso. Agora, com relação ao casamento,
Porque como eu disse aqui, o casal, a Anne e o Gilbert, passa por um momento de crise, porque o Gilbert vivia trabalhando como médico, ele mal tinha tempo para a família, vivia só trabalhando, principalmente curando, porque naquele tempo, no início do século XX, os médicos eles faziam praticamente de tudo. Desde prescrever medicamentos até fazer parto. Então os médicos não existiam essas especialidades médicas como existem hoje. Então o médico daquela época fazia praticamente de tudo. E o Gilbert era esse tipo de médico. E ele passava a maior parte do dia trabalhando, cuidando dos pacientes dele, e aí ele cuidava da casa juntamente com a Susan. E então no final desse livro há uma ameaça de esfriamento do amor entre eles, mas graças a Deus tudo terminou bem, o casal terminou muito bem. E da mesma forma, você que é casado, que tem sua esposa ou tem seu marido, não permita que o amor entre vocês esfrie, não permita que a rotina abale o relacionamento de vocês, que vocês possam sempre transmitir uma linguagem do amor. Existe até um livro que eu pretendo ler algum dia, As 5 Linguagens do Amor, que fala sobre presentes, toque físico, esqueci, eu não lembro exatamente, eu não lembro, só sei que são 5 manifestações de amor possíveis. Então eu pretendo ler esse livro um dia e falar sobre esses 5 tipos de amor. Mas demonstre amor para o seu cônjuge ou para seu namorado, caso ainda não seja casado, mas demonstre amor, dê atenção, dê carinho, respeite o seu cônjuge, seja você homem ou mulher, não importa, mas respeite e procure sempre dar o testemunho coerente com sua fé, apresente Jesus sempre, ore com seu cônjuge, por seu cônjuge, enfim, tenha uma vida realmente equilibrada, uma vida saudável dentro dos princípios cristãos. E a Bíblia tem vários textos falando sobre esse assunto, mas eu quero falar pelo menos 2 textos que são muito lidos em casamentos, em cerimônias de casamento, que é 1 Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 a 12. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Outro texto bíblico muito lido em cerimônias de casamento é Cantares, capítulo 8, versículos 6 e 7. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, com veementes labaredos. As muitas águas não podem apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. E finalmente temos aqui o testemunho da própria Anne, que permaneceu com a mesma essência, apesar de todos os altos e baixos que passou ao longo da vida, apesar de tantas decepções que ela teve, de tantas amarguras que sofreu, decepções, desilusões, e apesar de tantas dificuldades pelas quais ela passou, de pessoas que quiseram corrompê-la, enfim, Anne Shirley, ou Anne Blythe, permaneceu com o mesmo com a mesma pureza, com a mesma simplicidade que tinha quando era criança. Se você viu lá a história dela, ela passou por uma infância difícil, talvez tenha até sofrido abusos. Claro que a autora não fala, não deixa isso assim, não escancara isso, mas é bem provável que a Anne, na infância dela, antes dos 11 anos, quando ela foi para Green Gables, a Anne provavelmente sofreu abuso. Mas a Anne permaneceu com a mesma essência, com a mesma inocência de quando era criança, mesmo aos 41 anos, porque este livro mostra o período da Anne Shirley dos 37 aos 41 anos. Aí ela termina esse livro com 41 anos e com a mesma essência de que tinha quando era criança. E a Bíblia defende isso, que nós permanecemos com essa pureza. No caso, o Jesus Cristo, nesses 3 últimos textos que eu citarei aqui,
1 Mateus capítulo 18, versículo 3. E disse Jesus: em verdade vos digo que se não vos converterdes, não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mesma coisa fala Evangelho de Marcos capítulo 10, versículo 15. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E também Lucas capítulo 18, versículo 17. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Então, para você entrar no reino de Deus, você tem que ter pureza, tem que manter a pureza, tem que manter a simplicidade, tem que manter a inocência. E somente assim você conseguirá dar testemunho às que estão à sua volta. E permanecerá fiel a Cristo, fiel a Deus. Então, e que este livro possa, assim como a série, leiam todos os livros. Leiam, eu deixei aqui os cards dos 5 livros que eu já li antes desse, para você assistir quando puder. Mas leia todos os livros da série. É cansativo, mas vale a pena, porque o resultado, esse livro realmente encerra com chave de ouro toda a saga da Anne. E como eu já disse, e tem os outros livros também que eu não achei na biblioteca, mas você pode comprar pela internet aí, que são O Vale do Arco-Íris e Rilla Dangleside, cujo spoiler eu acabei dando nesse vídeo aqui, enfim. Mas que Deus abençoe, que Deus oriente. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe. Mande esse vídeo para outras pessoas e até depois, se quiser.